Muito bom dia para você. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Hoje, segunda-feira, 21 de abril de 2025, e o mercado cripto está daquele jeito. Um pump muito gostoso. Tudo bem com você? Bom, se você quer saber uma atualização do mercado, price action do preço do Bitcoin, da Solana, do Ethereum, fica ligado. Vamos ver até onde é que esse pump pode chegar. E, antes de mais nada, se você já segue aqui esse canal, já confia no conteúdo, já dá aquele likezinho, porque você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Tudo bem. Pessoal, meu nome é Wilker, espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso. E sim, o Bitcoin tem mostrado força no seu price action, tem subido aí de valor durante o final de semana, junto com algumas altcoins, a grande maioria, né, como vocês podem ver aqui no vídeo. E, bom, o que nós podemos esperar, pessoal? O que de fato está acontecendo? Você comprou o Bitcoin lá nos 74 mil ou não? Você ficou com medo? Fala para mim, deixa aí nos comentários. Você comprou ou não? Ou você pode estar se perguntando, e agora? Está muito tarde para eu poder comprar? Quais são as probabilidades de nós ainda subirmos muito mais ou um pouco mais ainda nesse bull market? Pois bem, pessoal, se você não conseguiu comprar lá, digamos que você ainda está apostando na alta para esse bull market, porque sim, há essa probabilidade, tá bom? O mercado, tanto de ações quanto de cripto, já se desvalorizaram um valor considerável desde o seu topo, lá no início do ano, final do ano passado. Isso é uma verdade. Desde a entrada do Trump, o mercado tem se desvalorizado por causa das suas medidas não populares quanto à política externa dos Estados Unidos, com imposição de tarifas, guerras comerciais, todo esse panorama macroeconômico que nós já comentamos aqui no canal. Agora, uma coisa é fato, que o mercado de criptomoedas, ele geralmente encontra o seu topo primeiro, ou seja, antes do mercado tradicional de ações. E também encontra o seu fundo antes do mercado tradicional de ações. Então vamos ver aqui. Bom, então aqui está muitas criptomoedas subindo bastante, Polygon, Stacks, Radium, Mana, Caspa, está um verde geral, né? Podemos observar isso aí. E se nós olharmos aqui, mercado tradicional de ações, como é que está o panorama? Ainda está em extremo medo 19, alguns vídeos aí atrás ele já estava no 4, ou seja, tem melhorado alguma coisa aí, mesmo com os preços caindo. Olha, já subiu para 20. Muito bom de ver. Vamos dar uma olhada agora no mercado cripto. Mercado cripto 39, medo. Mas olha como nós melhoramos aqui, não é? Estava bem no extremo medo aqui e já houve uma melhora considerável. Ok. Então, indo aqui para o gráfico, se nós observarmos, vamos agora para o gráfico semanal. E vamos observar essas afirmativas que eu comentei, que o mercado cripto encontra o seu topo e o seu fundo antes, primeiro, né, em relação ao mercado tradicional de ações. O mercado cripto encontrou o seu topo aqui, olha, entre 16 de dezembro e 20 de janeiro. E o mercado de ações encontrou o seu topo em 24 de fevereiro, ou seja, vamos colocar aí um mês depois, tá? O mercado cripto, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, quando é que o Bitcoin encontrou aqui o seu fundo, né? Encontrou aqui o seu fundo local,
que nós esperamos que seja um fundo que venha durar aí pelo menos até o final do ano, vamos colocar desta forma, encontrou aqui no dia 7 de abril, ou seja, ainda nesse mês. E o mercado de ações, até o momento, encontrou seu topo aqui, também o seu fundo, no dia 7 de abril. Então, sabendo que o mercado de ações encontra o seu topo depois, mais ou menos um mês depois do mercado cripto, nós podemos aqui supor que o mercado de ações ainda vai vir cair um pouco mais, pelo menos na SP500, tá? O que faz o quê? Uma confluência exatamente com esse suporte aqui que ele não chegou a vir tocar nesse suporte. Ou seja, o mercado de ações SP500 ainda está flutuando no seu price action para cima e para baixo, sem vir buscar o seu suporte majoritário, que está aqui por volta dos 4.750. Por isso que nós observamos o que? Esse tipo de price action aqui, ó, continua caindo, continua se desvalorizando. Olha só aqui no gráfico diário, como vocês podem ver. Deixa eu desmarcar aqui esse indicador. Vocês podem muito bem observar que há uma diferença muito grande do mercado de ações para o mercado do Bitcoin. Enquanto o mercado de ações continua fazendo baixas e mostrando fraqueza, se nós compararmos agora com o gráfico do Bitcoin, você vai conseguir observar que o Bitcoin já tem feito uma mudança aqui de tendência, ele já rompeu essa linha de tendência de baixa e tem mostrado muito mais força em relação ao mercado de ações SP500. Com isso, nós podemos supor que o mercado cripto encontrou seu fundo, pelo menos até o momento confirmado, aqui nos 74 mil, enquanto o mercado de ações ainda está o quê? Caindo. E deve encontrar o seu fundo aí até o início do mês que vem. Mas enquanto isso acontece no mercado de ações, uma vez que o mercado cripto já encontrou o seu fundo, espera-se que o mercado cripto continue na sua trajetória de alta. Porque convenhamos, pessoal, a única coisa que tem segurado o preço do Bitcoin na sua valorização é exatamente essa situação de tarifas, tá? Essa situação macroeconômica que pode ser resolvida num dia qualquer desses que o Trump acordar e resolver falar que colocou um fim nas tarifas, que os acordos que ele conseguiu fazer foram bem sucedidos, pererê, parará, e a coisa explode. Isso é uma realidade, tá certo? Isso é uma realidade. Nós sabemos também que o Trump tem colocado uma pressão absurda em cima do Jerome Powell, que é o presidente lá do Fed, do Banco Americano, Banco Central Americano, para que ele venha fazer corte das taxas de juros e, consequentemente, a impressão de dinheiro, ameaçando-o até de demissão. Então, vamos supor aqui que tudo isso venha acontecer, nós temos aí a tempestade perfeita para a continuação do preço do Bitcoin. Isso é uma realidade, pessoal, tá? Isso é uma realidade. O mercado, ele é sempre mais bullish do que bearish, tá bom? Então, há sim uma tendência de valorização muito maior do que há uma tendência de baixa, tá? Então, é assim que o mercado funciona. E nós estamos, nos segurando nessas duas vertentes muito importantes, que é a mudança do tom
e da direção das falas do Donald Trump, com a mudança do Fed em relação à corte da taxa de juro e impressão de dinheiro. Com essas duas coisas se casando, nós teremos sim uma explosão dos preços dos ativos de risco, como as bolsas de valores, que por sinal já se desvalorizaram bastante. Isso não é bom para a economia americana, porque as empresas estão sofrendo e os seus produtos estão se tornando cada vez mais caros e mediante a aplicação das tarifas. Quando você coloca tarifa nas matérias-primas que essas empresas compram para produzir seus produtos, o seu produto final que ela vende para o consumidor se torna mais caro. Então esse mercado, essa tempestade perfeita, ela está sendo cozida ali no fogo baixo, mas que ela pode a qualquer momento se tornar real e o preço voltar a explodir. Agora, supondo que você acredita nessas narrativas, nessa possibilidade de aumento dos preços ainda para esse ano, e quem sabe até o máximo ali janeiro de 2026, se você não comprou o Bitcoin lá nos 74 mil, quais são as tuas esperanças de, quem sabe, o preço recuar e você poder comprar um pouco mais embaixo? Vamos dar uma olhada nisso agora. Analisando, pessoal, aqui o gráfico, nós podemos observar o quê? Vocês sabem, se você já acompanha aqui esse canal, que que eu opero utilizando perfil de volume, linhas de tendência e mapas de liquidez. Analisando esse cenário aqui, o que nós temos? Nós temos um perfil de volume com 3 linhas importantes, que é o suporte majoritário, ponto de controle e resistência majoritária. E nesse exato momento, olha aqui, o que nós temos? Nós tínhamos uma piscina de liquidez exatamente aqui, foi marcada, se eu não me engano, no último vídeo de live aqui do canal, 87.500 e 86.500. E o Bitcoin foi buscar essa piscina de liquidez no final de semana. E até coloquei aqui, ó, alvo para impulso de alta. Exatamente aqui nessa caixa verde, onde é esperado que o preço do Bitcoin encontre uma rejeição. Por quê? Porque ele está exatamente aqui na nossa resistência majoritária do perfil de volume, que se encontra aqui na casa dos 88 mil dólares. E nesse exato momento da gravação desse vídeo, o Bitcoin está rejeitando fortemente aqui dessa resistência majoritária. Ou seja, nós estamos com um alvo que é o 0,786 da retração de Fibonacci, que é uma possível ponto de rejeição para o preço do Bitcoin. Em confluência com esse VWAP aqui, essa linha vermelha que vem desde lá do all-time highs, tá? Que também é um ponto de resistência muito forte para o Bitcoin. Junto com esse perfil de volume, essa linha vermelha aqui, que é uma resistência majoritária, porque para que você possa entender em poucas palavras o que isso aqui quer dizer o seguinte: quando o Bitcoin está nessa linha verde ou abaixo, o Bitcoin é considerado barato para o mercado. Quando o Bitcoin está nessa linha branca, o Bitcoin é considerado que está no preço justo. E quando o Bitcoin alcança essa linha vermelha, é considerado que o Bitcoin está caro, tá? Então, está acontecendo essa rejeição nesse exato momento, onde o Bitcoin já caiu de 88.400 e está agora em 86.900 no momento da gravação desse vídeo. Então, se você não comprou o Bitcoin lá nos 74 mil, quais são as tuas possibilidades de comprá-lo num preço mais barato? Uma vez que essa rejeição aqui continue, tá? Nós já sabemos que, uma vez que o preço vem buscar a parte superior do perfil de volume,
eventualmente ele vai vir buscar o ponto de controle nos 84.100 e o ponto de suporte majoritário que está aqui nos 81.300. Então, sim, há essa possibilidade do preço do Bitcoin recuar para os 81 mil. Por quê? Porque se ele for rejeitado aqui e falhar nesse breakout, tornando o quê? Rompendo acima dessa linha vermelha, que é a resistência, tornando essa linha vermelha como suporte, coisa que ele não está conseguindo agora fazer. Espera-se que ele seja rejeitado, como está acontecendo, vir parar no ponto de controle e ser puxado para essa pool de liquidez que está exatamente aqui, entre os 82 mil e os 83 mil. Se ele vir buscar essa pool de liquidez, como ele fez aqui, né, que as pool de liquidez, as piscinas de liquidez, elas servem como um imã para os preços dos ativos. Então ele estava aqui no final de semana com pouquíssimo volume, mas mesmo assim ele foi sugado em direção a essa piscina de liquidez e agora está encontrando rejeição aqui no preço. E, consequentemente, após essa rejeição, ele deve vir eventualmente vir buscar aqui essa liquidez em torno dos 82 e 83 mil. E como nós sabemos, uma vez que ele entra na pool de liquidez, ela impulsiona o preço um pouco para baixo da onde está a piscina de liquidez. Da mesma forma que, quando a piscina de liquidez está acima da onde o preço está sendo negociado, espera-se que o preço seja empurrado um pouco acima da piscina de liquidez. Da mesma forma que aconteceu aqui, deve acontecer aqui, fazendo com que o preço venha sim, eventualmente, buscar os 81.300. Tá? Então você tem essa possibilidade de comprar Bitcoin nos 81.300, sim senhor, sim senhora. De acordo com o gráfico, isso é sim uma possibilidade. Agora, e no longo prazo, como é que está as coisas? Bom, no gráfico diário, nós ainda temos sim esta formação bullish aqui acontecendo, com esse ponto verde indicando compra, tá? Que aconteceu no dia 9 de abril, que também foi coberto aqui no canal, tá? Em quem sabe aqui nesse ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Onde o ombro aqui do lado direito deve se formar quando o Bitcoin vier aqui buscar a nossa linha verde do nosso perfil de volume por volta dos 81 mil, fazendo com que o preço tenha um alvo final por volta dos 99 mil a 100 mil dólares, que está em confluência com esse outro perfil de volume anterior, onde tem a sua resistência majoritária por volta dos 101 mil dólares. Então, sim, você tem essa possibilidade de comprar Bitcoin a preços mais descontados. No semanal, nós temos um ponto verde confirmado. E isso é extremamente bullish, tá? Não podemos negar a possibilidade do Bitcoin e sim buscar os 120, 130 mil ainda para esse período. Por quê? Porque na última vez que nós tivemos uma impressão de ponto verde no semanal, como aqui, que aconteceu no dia 16 de setembro de 2024, e o que foi que aconteceu? Vamos chegar aqui novamente no 16 de setembro. Olha aqui, nós tivemos um ponto verde no dia 16 de setembro. O preço do Bitcoin fez uma semana, 2 semanas de pump depois do ponto verde, né? Fez uma semana antes, como essa vela aqui indica. Aí tivemos o ponto verde, teve um pump uma semana, um pump 2 semanas e depois tivemos um pullback, tá? Olha só, dando um zoom aqui, uma semana,
de valorização. Na segunda semana tivemos o ponto verde, subiu bem mais, saiu lá de 54 mil e no final da segunda semana estava em 63 mil, quase 10 mil de valorização. Na terceira semana, que o preço chegou lá nos seus 66 mil, nós tivemos uma semana de desvalorização, saindo lá dos 65 mil até os 60 mil, tá bom? E agora? Como é que está agora? Olha só, nós observamos lá atrás, da última vez que tivemos o ponto verde, tá? Que depois desse pullback que houve aqui, o preço continuou explodindo, tá? Continuou explodindo. Saindo lá dos 66 mil que ele veio buscar, na quarta semana, ou seja, na 3 semanas de valorização, na quarta semana foi o pullback, mas o preço depois desse pullback continuou subindo e saiu dos 66 mil para os 104, 109 mil, tá? Como é que está agora? Se o preço fizer da mesma forma que fez lá atrás, nós temos aqui a primeira semana, a segunda semana com ponto verde, semelhante ao que nós tivemos lá atrás, a terceira semana de valorização, e agora? Será que nós teremos aquela semana de pullback, como tivemos lá atrás, mesmo com o ponto verde? É o que nós estamos esperando que aconteça. Se repetir o mesmo padrão passado, esta semana agora, que é a próxima semana, a seguir a essas 3 semanas aqui de valorização, nós vamos ter sim esse pullback, que deve vir buscar os 81 mil dólares, onde será uma grande oportunidade de compra. Por quê? Porque se continuarmos dessa forma, com esse ponto verde, que já está confirmado, se continuarmos com o money flow dessa forma que está aqui no verde, subindo, fazendo uma rampa aqui para cima, espera-se sim que após essa semana de pullback, o preço recomece a sua trajetória de alta. E a sua primeira parada de resistência majoritária será ali entre os 95 e os 100 mil dólares, tá bom? Agora, e os 125 e os 130 mil? Bom, ele está entre o leque de possibilidades, mas sabemos que o preço não move numa linha reta, nem para cima e nem numa linha reta para baixo, mas sim em ondas. Até o preço chegar nesse alvo aí de 125, 130 mil, rompendo o all-time highs, esse cenário macroeconômico geopolítico precisa já ter se resolvido, tá bom? Então, eu acredito e tenho essa expectativa que esse cenário turbulento todo deve estar caminhando para o seu fim, tá? Deve estar caminhando para o seu fim. Uma vez que nós já tivemos uma queda considerável no SP500, tarifas não são sustentáveis a longo prazo, muitos países estão buscando a renegociação, com exceção aí da China, tá? Mas isso não dura por muito tempo. Uma vez que a China e os Estados Unidos entrarem nesse acordo, bum, está aí a tempestade perfeita para a volta das explosões dos preços. E quem sabe será nesse momento que nós vamos ter corte das taxas de juro do Fed, que sabemos que é extremamente bullish para o preço do Bitcoin. É aí que nós vamos ter a impressão de maciça de dinheiro dos Estados Unidos, que vai fazer, sendo assim, gerada a possibilidade de injeção de capital nos mercados de risco, como ações e cripto. Tá? Então, nós temos várias coisas em confluência que pode sim indicar uma continuidade do preço do Bitcoin. Tá? Mas antes disso, um pullback nessa altura do campeonato é esperado. Tá? É esperado, tá? Então não tenha
aí desespero nesse momento em entrar em nenhuma posição, porque nós estamos nas áreas de sobrecomprado, tá? Olha só, a nossa nuvem de momento já está lá na região de sobrecomprada, então o preço deve dar uma esfriadazinha e quem sabe voltar e buscar esses 81 mil, buscar aquela liquidez, porque o mercado antes de romper para números bem mais altos, ele sempre vai buscar liquidez dos dois lados, tá? Aquelas pessoas que estavam apostando na baixa, primeiro, ou seja, liquidez acima do preço. E depois as pessoas que estavam apostando na alta, buscando liquidez abaixo do preço. Então faz mais sentido para o mercado buscar primeiro a de cima, fazendo com que a liquidez de baixo as pessoas continuam cada vez mais bullish e quem sabe aumentando ainda suas posições. Daí o mercado vem, busca essa liquidez para depois fazer a sua trajetória em direção, quem sabe, à lua, ainda nesse período desse bull market até 2025, final de 2025 e início de 2026. Quem sabe? Vamos continuar observando, analisando, trazendo para vocês esse price action, as novidades, o que está acontecendo na geopolítica, na macroeconomia e no price action dos ativos. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção e nos vemos na próxima. Até mais. Fui!